Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo muito bem. Tava aqui na luta da vida. Gente, como é um negócio impressionante, né? Preciso fazer um comentário com vocês, que é o seguinte: a gente tem nossas lutas, todo mundo tem a sua luta diária, né? Pela sobrevivência e tal. E eu tava fazendo uma reflexãozinha agora, pessoal aqui agora há pouco, entendendo que o nosso grande desafio aqui é o desafio emocional, né? Que é basicamente uma escola emocional, vamos chamar assim, onde a gente tenta desenvolver a nossa capacidade de administrar problemas, dores, tristezas, angústias, medo, principalmente medo, né? Eu acho que uma das grandes elementos motores dos seres humanos é o medo, né? Impressionante como a gente sempre está com medo de alguma coisa não dar certo, sempre com medo de alguma reação inesperada de alguém, sempre com medo do que vai fazer, falar ou ouvir, né? Enfim, medo das finanças, principalmente, das contas não fecharem, né? E aí eu estava refletindo sobre tudo isso, né? E é um negócio muito doido, porque a gente reclama o tempo inteiro desses desafios, mas a gente precisa normalizar essa situação, porque de fato a gente só vem para cá por esse motivo, para desenvolver o lado emocional. Então, assim, a gente não deveria estar reclamando de tanto problema que a gente enfrenta todos os dias, já que essa é a real função de estar aqui, né? Desenvolver o emocional. E obviamente os convites a esse desenvolvimento eles vão vir na medida da sua capacidade de vibração em relação a essa situação. Então, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: se você tem uma dificuldade com determinado assunto, é lógico que você vai sofrer por causa desse assunto. E é lógico que esse é o ponto a lapidar no teu emocional. Só que isso é teoria. Na prática, gente, tem hora que cansa, né? Tem hora que você fala, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É uma coisa alarmante, meu Deus do céu. Só Jesus na causa mesmo. Enfim, tô dizendo isso aqui pra vocês porque não tem boi, né? Mas de qualquer maneira já é uma abertura, né? Ou seja, já é uma coisa que a gente vai enfiando na nossa cabeça e que espera um dia, né? Ela entre na nossa cabeça e a gente passe a não reclamar mais do cotidiano, dos desafios que a gente enfrenta, porque são muitos. Então às vezes a gente fica muito cansado, né? A gente fica, enfim, é desabafo aqui com vocês. Mas em breve, se Deus quiser, vai estar tudo bem na minha vida, tudo vai voltar ao normal. Eu tenho passado um momento delicado depois da minha última separação, então devagarinho as coisas vão entrando nos eixos, né? Se Deus quiser. Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui hoje para fazer mais um episódio, né, do Evangelho no Lar, né, que é uma proposição espírita, e por conta disso a gente usa esse livrinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa esse livro aqui do Sri Prem Baba, que é Flor do Dia, tem umas reflexões bem interessantes, né? E a gente usa também esse outro livrinho da Irene Pacheco Machado, essa psicografia aqui, e sempre, como é de lei, eu mostrando as minhas unhas muito bem feitas e limpas. O pessoal deve pensar assim, acho que na casa dele não tem sabão, né, nem sabonete, porque sempre... Ai meu Deus, se o problema da minha vida fosse esse. Bom, gente, Giloreneu aqui no meu colo, né? E eu vou pegar o Giló, porque o Giló é terrível. Agora hoje ele tá quietinho, ó. Mas já já ele ferve.
Desde lá. Ah lá, olha lá o pessoal lá. Já já ele ferve. Enfim, de Ló Neneu aqui, o som do Upbeat, que é um site de músicas free. Aqui é o fundo, tá certo? E assim seguimos a vida, nos preparando para a nossa prece. Obviamente a gente sempre começa com a respiração. Outro dia eu fiz uma preleção falando sobre a necessidade e a importância de uma boa respiração para que a gente também, vamos dizer assim, se desligue dos desafios lá da vida cotidiana, né, da vida de ordinário, vamos chamar assim, na acepção literal da palavra, ou seja, da vida cotidiana a gente se desliga dela e aí a gente começa então a entrar numa situação mais sutil, vamos dizer assim, para que a gente possa entrar em contato mais facilmente com os bons espíritos. E lá vamos para o final do ano. E veja, a gente tem que fazer as coisas, porque se a gente não faz, o ano passa. De qualquer jeito, o ano passa, né? Enfim, estou falando isso para vocês porque eu estou de certa maneira satisfeito com o que tem acontecido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente crítica, sempre fui minha autocrítica é absurda, é absurda. E para mim foi um desafio muito grande começar essa playlist, especialmente esse canal, em função das dificuldades que eu saberia que iria enfrentar, especialmente da autocobrança e da autoavaliação. Mas mesmo assim, para mim, isso é uma vitória, porque ele vem avançando aí, vem crescendo devagarinho, sempre, sabe? E se Deus quiser, muito em breve, a coisa vai começar a sair da inércia, vamos dizer assim, e começar a tomar o seu movimento natural de vida, né? E é isso, gente. Então assim, como é que a gente respira? A gente sempre respira em 3 etapas, que é inspira, pausa, inspira de novo, pausa e depois expira lentamente. A ideia disso é baixar os batimentos cardíacos para que a gente consiga diminuir, ou seja, que a gente consiga exteriorizar um pouco de energia, né? Então como é que eu faço a respiração? Eu faço assim, ó. Mais 4 minutos.
Mais 2 minutos. Agora então, a partir de agora, a gente pode começar o processo de evocação dos nossos bons amigos espirituais para que eles possam nos ajudar então nesse momento de prece, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos numa vibração um pouco melhor, que a gente possa, a partir de agora, com a respiração mais cadenciada, mais encaixada, vamos dizer assim, né? A gente pedir a proteção e a ajuda dos nossos amigos espirituais, a fim de que a gente possa, de fato, fazer uma boa conexão entre as leituras desses livros legais aqui que nós temos, né? E, obviamente, compreender o que essas leituras querem dizer. Mas não sem antes questioná-las, né? Porque isso é o mais importante, né? Senão a gente transforma tudo em religião, tudo em cânone. Aliás, é assim que as religiões funcionam, né? Porque assim, gente, uma coisa é a religiosidade, outra coisa é a espiritualidade. A religiosidade é uma coisa bonita, mas não na espiritualidade. Explico. Quando você sai todos os dias para trabalhar, você segue um padrão. Isso é religiosidade. Alguém determinou que é assim e pronto, aí você vai lá e cumpre, você não questiona. Entende? Isso é religião. Então, por exemplo, você tem um cânone da sua igreja, alguém ditou uma regra que você não questiona, você simplesmente tenta seguir aquilo. E se você, obviamente, questionar, você não pode questionar abertamente, você tem que questionar dentro de um padrão para que você não vamos dizer, impluda o próprio cânone, entendeu? Então, quando você tem uma regra, não tem problema você seguir regra. Se você se dá bem com isso, zero bronca, entendeu? Você pode seguir a tua religião que você tiver, zero bronca. Isso é religiosidade. A espiritualidade é completamente diferente. Você não precisa ir em igreja, você não precisa de templo, você não precisa de nada. Você pode simplesmente encostar no seu cantinho de trabalho ou da sua casa, ou num parque, ou em qualquer lugar, no alto de uma montanha, lendo um livro, acariciando um bichinho, não tem problema. Ali você faz uma conexão com o espiritual, né, com a espiritualidade.
E então é importante a gente refletir sobre isso. E o legal da espiritualidade, que eu acho mais legal, é que você pode questionar tudo, entendeu? E você vai chegar nas suas conclusões a partir das suas próprias experiências. Então o que serve para você, invariavelmente, pode não servir para o outro. Por quê? Porque aqui é tudo questionado e tal. E aí o que eu estava dizendo é que todos os dias nasce uma nova religião. Por quê? Porque a pessoa vai num determinado credo, ela começa a seguir aquilo ali, ela se vamos dizer assim, se imune daqueles cânones, daquelas regras, daqueles jeitos, daquelas falas, daquelas coisas, e a partir disso ela acha que ela encontrou a salvação. E por conta disso ela quer salvar todo mundo depois. E vira um verdadeiro chato de galocha, né? Porque a pessoa quer converter. E não tem problema, né? Não tem problema. Porque a pessoa é até um ato que é compreensível, né? Inteligível, que é o quê? A pessoa foi num determinado lugar, sentiu uma coisa maravilhosa e está feliz com aquilo, porque aquilo faz sentido para ela e ela quer dividir com os outros. E isso é uma característica do ser humano. Olha, encontrei uma coisa maravilhosa, quero dividir, ai, ai, ó, ó, ó. Entendeu? Tá tudo certo. Só que isso é chato, tá? E eu vou dizer só por um motivo. Por exemplo, se alguém achou uma pepita de ouro de 400 quilos, sei lá se isso existe, até acho que não, ninguém vai sair gritando pela rua: olha, eu vou te dar metade, eu vou te dar um pouco, vem comigo, vamos carregar essa pedra junto. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Mas quando o assunto é religião, é crença, e todo mundo quer dar palpite na vida dos outros. Então não façam isso, tá? Eu falo pra vocês porque meu nome é Josué. A vida inteira eu sofri com essa coisa do peso do meu nome, né? Porque todo mundo acha que Josué é um profeta maravilhoso. Um profeta não, né? Um enviado de Deus. E a minha vida inteira eu passei ouvindo essa história e eu acho um pé no saco. E todas as vezes que eu encontro alguma pessoa mais fanática, ela quer tentar contar pra mim a história de Josué. Isso não dá. Tá bom? Então, enfim, aí a pessoa começa a acreditar do jeito dela naquela determinada coisa, e a partir disso ela cria um jeito próprio de observar aquele credo, e a partir disso algumas delas chegam a dizer: ah, não, eu gosto até daquela igreja, mas a minha é um pouquinho diferente. E aí as pessoas criam novas religiões. E o que a gente precisa tomar muito cuidado é para não deixar o espiritualismo ou espiritismo, né? Não virar religião, porque não é religião, é doutrina, né? Então é por isso que se diz doutrina espírita e não religião espírita, né? Que tem os seus problemas como qualquer outro credo, mas aqui nós temos a liberdade de questionar o que está escrito. Então, começando a invocação, vamos lá. Nós pedimos então aos bons espíritos um pouco de paciência com a gente. Pedimos também que vocês estejam conosco. Perdoem as nossas faltas. Ajudem-nos a compreender da melhor maneira possível as leituras do dia de hoje e, obviamente, que nós possamos tirar o melhor proveito delas. Permita-nos compreender e conectar essas leituras a fim de que elas façam sentido para o maior número de pessoas possível. Abençoa, meus bons amigos, esse momento, protegendo-nos durante nosso momento de prece. Que haja muita luz, muita paz, muito amor, muita esperança. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.
É uma explicação, né? Que continua lá de não se pode servir a Deus e a Mamon, mas continuando aqui, o Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento aos bens terrenos. É um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que possui. Deus dá a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando é dada por Deus, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a termos. Saber empregá-la utilmente quando a recebemos. Saber sacrificá-la quando for necessário. É agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força para desempenhá-lo conforme vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos, pois posso resumir dizendo: contentai-vos com pouco, se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos. Não vos esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que vos deveis justificar o seu emprego, como uma prestação de conta de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação do vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida central para com Deus. Aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento, que eu acho que essa leitura aqui, né, obviamente ele parte daquele enunciado de que assim, não se deve servir a dois deuses, né? Não se pode, ele diz assim, não se pode servir a Deus e a Manon, porque ele diz que teoricamente você teria um Deus da carne e um Deus da espiritualidade, ou seja, você teria muita dificuldade em, sendo uma pessoa tipicamente espiritual, né, administrar as riquezas do mundo. Ou, por outra via, se você é uma pessoa muito apegada aos bens terrenos, você teria muita dificuldade do desapego, né, dos bens terrenos, para ajudar ou, enfim, colaborar com a evolução de outras pessoas menos abastadas quanto você. Ou seja, é muito difícil você ter o equilíbrio, né, de caminhar no limiar, tendo a riqueza e ao mesmo tempo tentando fazer a caridade, né? Isso é um desafio muito grande, mas há que se dizer o seguinte, né, todas as grandes batalhas que nós enfrentamos no nosso interior, no nosso interno, vamos dizer assim, na nossa mente, as maiores batalhas e as maiores vitórias, elas não têm testemunhas, né? Essa frase eu gosto bastante. Então quer dizer que às vezes coisas que só fazem sentido para você, para a tua vida, elas precisam ser lapidadas dentro de você, e quando você chegar à conclusão de que você suplantou aquela dificuldade, você sequer vai poder compartilhar isso com as outras pessoas,
né? Seja porque você vai afetar a vida dessas outras pessoas de algum jeito, ou porque simplesmente não faz sentido mais aquilo, né? Enfim. Então, nós temos grandes desafios pessoais, mas isso de um modo geral é em tudo na nossa vida, não é só em relação à administração da riqueza. O que é porque assim, quando a gente vem para esse plano terreno, nós estamos encarnados, nós estamos densificados no plano físico. Então é necessário que a gente entenda as regras desse planeta para poder viver numa boa, entendeu? Dentro do possível, da melhor maneira possível. Então assim, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: galinha morta não bota ovo, né? Que é mais ou menos o seguinte, que é o que está dizendo aqui na leitura. Não adianta, se você tiver algum dinheiro, você pegar todo esse dinheiro e doar para todo mundo, para a primeira pessoa que passar na rua, enfim, querer achar que está sendo salvo, que o seu espírito vai ser salvo, e por conta disso você vai jogar todo o teu dinheiro fora, porque esse dinheiro ele faz parte da regra do mundo físico. E você precisa de dinheiro, não dá para ficar aqui, sabe, só vivendo de vento, não dá, você precisa comer, você precisa beber, você precisa se vestir, e isso faz parte. Agora, se você pega e distribui as mancheias, né, como fala também na outra passagem, ou seja, se você gasta tudo que você tem de dinheiro com alguma coisa inútil, ou mesmo, ainda que útil, você pega todo o teu dinheiro e distribui aos pobres, por exemplo, e fica numa pior, obviamente você está violando a lei do mundo físico. E aí obviamente você vai passar necessidade. E aí se essa galinha morre, ou seja, se você ficar quebrado economicamente, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Entende? Então é importante colocar que não há maldade em se ter recursos, né? Mas existe uma consequência de, por exemplo, se você, sei lá, já tem o carro dos teus sonhos, existe uma responsabilidade em adquirir talvez um segundo carro dos teus sonhos, sendo que, né, vamos supor que seja um carro de luxo, e sendo que existem pessoas que não têm sequer o que comer. Então assim, né, a partir do momento que você começa a acumular coisas supérfluas, né, extremamente supérfluas, que também não tem problema consumir coisas supérfluas, mas quando você começa a entrar numas de, sabe, ter coisas extremamente supérfluas, em detrimento de pessoas que estão passando muita dificuldade de sobrevivência até, existe uma responsabilidade nisso. Não tem como dizer que não, tem. Tem uma responsabilidade. Agora, e talvez, né, esse seja o grande desafio, né, de uma pessoa mais abastada. Ela é abrir mão disso, né? Abrir mão desses caprichos, entendeu? Para poder fazer um gesto de distribuição de dinheiro. Ela não quer fazer porque, enfim, ela está apegada. Da mesma maneira, é muito difícil para um pobre fazer uma escalada econômica, né, nos atuais dias de hoje, né? Então, da mesma maneira que para um é muito difícil soltar o dinheiro, do outro lado é muito difícil o outro juntar dinheiro, entendeu? Então, assim, faz parte do mecanismo do planeta, entende? Então é isso que a gente precisa olhar, né? Quando a gente tem certas atitudes discrepantes, vamos dizer assim, com a média das coisas, né? Você invariavelmente não vai estar confortável para viver a vida da espiritualidade, porque ela vai te cobrar, no sentido de, olha, meu amigo, você não acha, já está com 2 Ferrari na garagem, teu irmãozinho ali está passando fome, será que você precisa de 2 Ferrari na garagem? Será que você precisa disso mesmo? Até que ponto isso é importante para a tua vida, né? Na sua vida, no sentido de, será que você precisaria de 2? Será que não dá para ter uma e um carrinho popular? Você precisa ter 2?
né? Enfim. E zero bronca, se o cara tem 4, 6, 10, problema dele. Se ele ganhou dinheiro, beleza. Problema dele, entendeu? Agora a questão é, essa pessoa vai ter muita dificuldade de se adequar, né, na questão do compromisso com a espiritualidade. Porque ele vai ter que fazer certas concessões que obviamente ele não quer fazer, né? Enfim, né? Mas o nosso grande desafio, obviamente, é sempre a gente mudar hábito, né? Tudo na nossa vida, porque assim, a gente tem um certo freio de mão puxado. Então, todas as vezes que a gente tenta criar um hábito ou uma maneira nova de viver ou se desenvolver e tal, a gente vai ter muita dificuldade. Um exemplo chulo, você chega para uma pessoa que fuma e diz para ela, bicho, precisa parar de fumar, você fuma muito, enfim, isso vai te fazer mal, vai te trazer consequências no futuro. Você pode falar o que você quiser, a pessoa que fuma, ela fuma e pronto, não é o que você diz que vai fazer ela. Dificilmente um fumante ouve uma opinião de um terceiro e para de fumar, isso é muito raro acontecer. E por quê? Porque mudar hábito é muito difícil. Então, se você que nasceu no meio onde você acumula dinheiro desde sempre, dificilmente você vai mudar. Dificilmente você vai mudar. Entendeu? Da mesma maneira, sempre fumei, dificilmente, sempre bebi, dificilmente você vai conseguir mudar isso. Não é que é impossível, não, é totalmente possível, né? Mas você vai encontrar dificuldade, porque mudar hábito é muito difícil, né? Enfim, é isso. E aí, tendo feito essa leitura sobre isso, nós vamos emendar e pedir, obviamente. Nós vamos tentar criar uma egrégora aqui pedindo prece pelos nossos irmãos mais necessitados. E se você tem raiva por algum motivo dos mais necessitados, né? Muitos deles dos mais pobres. Porque veja, necessariamente os necessitados não são os mais pobres, né? Mas enfim, não vou entrar não, mas que a gente possa criar uma egrégora aqui, né, enviando energia para essas pessoas que estão em situação de risco alimentar. E aí podemos estender o pensamento para inclusive as pessoas que estão em zonas de conflito, especialmente, porque são pessoas que precisam de tudo, precisam de água, precisam de absorvente higiênico, precisam de escova de dente, precisam de uma roupa para vestir o corpo ferido, às vezes precisa de tudo, gente, precisa de tudo, precisa de um pente, a pessoa não tem um pente para pentear o cabelo, sabe como é que é o negócio? Então, que a gente possa pedir uma prece por essas pessoas a fim de que elas recebam a melhor vibração possível, e que, se a gente não pode mandar fisicamente um alimento, uma ajuda, uma ajutória, alguma coisa, que a gente mande boas vibrações a fim de que os bons espíritos possam trabalhar com essas energias, favorecendo, né, o saneamento da fome dessas pessoas de alguma maneira. Então, a partir disso, nós pedimos aos nossos bons amigos que abençoem os nossos irmãos mais necessitados, consciências como as nossas, com as suas limitações, com seus desafios, porém imersos na realidade da vida física, enfrentando os desafios de estarem encarnados. E se eles não têm a mesma felicidade que a gente, não seremos nós os julgadores
Afinal de contas, todos nós dependemos da ajuda de um dos outros. Todos nós dependemos, especialmente que os bons espíritos venham nos abençoar, permitindo que a gente eleve a nossa consciência mais alto. Sendo assim, peço a vocês e aos bons amigos que nos ajudem a manipular essas energias e entregá-las da melhor maneira possível, condensadas e transformadas num bálsamo de luz e de prosperidade para aqueles que sentem necessidades. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito comenta o espírito de Jacó. Tudo é silêncio. Um pássaro sozinho canta alegremente, mostrando-nos que, mesmo sós, podemos alegrar o silêncio com o nosso canto de liberdade. Irmãzinha, escutamos na calada da noite o relógio que trabalha em silêncio, o guarda noturno com seu apito. Quantos trabalham enquanto descansamos? Por que não queremos trabalhar enquanto muitos descansam? Que obviamente ele fala dessa questão da importância, né, de cada um, de cada alimento do mundo, né, de cada parte integrante da realização do todo, né. E aí me faz pensar sobre de um lado, uns vão entregar a sua vida em prol de uma causa, né? Não vou nem dizer de uma pátria, porque eu não acredito nisso. De uma causa pessoal, né? Uma coisa que faz sentido para elas e a pessoa se joga no campo de batalha. Outros, por outro lado, podem oferecer algo de si que fosse, por exemplo, uma prece como a que nós estamos fazendo aqui agora, e obviamente tudo isso é importante, porque isso vai criando cenários da universalidade da consciência, né? Ou seja, tudo está integrado, tudo está ligado, tudo faz sentido para a criação, né? Então é como se fosse um grande mar de prós e contras, onde nós estamos imersos, onde cada um acredita naquilo que quer acreditar, cada um acredita e se desenvolve naquilo que faz sentido a ele, e assim são todos importantes para a evolução espiritual. Todos são importantes porque esses enfrentamentos necessários
pelos quais nós temos que passar, é que vai lapidar a nossa consciência para planos mais elevados, né? Em outras paragens, em outros lugares. Então que você possa pensar que você de algum jeito é importante em algum processo, em alguma situação, em alguma relação, né? E obviamente, independente de qual cargo, função, atividade você ocupe, você de alguma maneira está colaborando com o todo, no sentido de desenvolver, no sentido de implementar, no sentido de aperfeiçoar algum processo, alguma situação. E dessa maneira a gente consegue então a perceber a grandiosidade da criação. E obviamente nós sendo parte dessa criação. Enfim. Fica a reflexão, né? Todos somos muito importantes. E a partir disso, que a gente possa pensar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios e pedir a ajuda dos nossos bons amigos para que eles possam nos orientar nos nossos passos. Permitindo que os bons amigos, né, pedindo aos bons amigos que coordenem alguns esforços dessa egrégora para que nós possamos, no fim de tudo, vencer os nossos desafios e avançar da melhor maneira possível em direção à evolução espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós. Bons amigos, pedimos humildemente que trabalhem nos nossos pedidos também, a fim de que todos nós possamos um dia nos libertarmos das correntes da carne. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Razão da existência. Durante um estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso, pois é a consciência do seu propósito do mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar a sua meta. Você segue tentando uma razão para continuar, levantando da cama todas as manhãs.
É, e é muito verdade, né? A gente precisa questionar o tempo inteiro o que, que nós estamos fazendo aqui. E é como eu já disse, se a gente não se questiona, não questiona o que sente, não questiona o que aconteceu, não questiona nada, o caminho é um pouco mais duro, um pouco mais difícil, né? Enfim, nós tenhamos uma ótima semana, né? Já que nós estamos começando a semana hoje, possamos evoluir e avançar também nos nossos propósitos e nos nossos projetos. Que Jesus abençoe a todos nós. E que a gente possa se encontrar em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar. Tá bem, gente? Agradeço demais a presença de vocês aqui. A gente se vê em breve.